vez agradecidos, né, pela oportunidade que tivemos aqui essa noite, que estamos tendo, mais uma vez aqui nessa casa, para falarmos um pouco mais de Jesus. E assim que Ele possa nos envolver em sua paz, em seu amor, na sua serenidade, para que nós possamos, nessa noite, buscarmos esse contato que a gente deveria estar sempre predisposto no nosso dia a dia, mas que chega num momento como esse, a gente percebe que a gente é chamado a um recolhimento íntimo, né? Para que a gente possa ter essa mensagem mais vívida, não só na nossa mente, como também nos nossos corações. E aí vocês devem estar estranhando, porque eu falei que o tema é realidade nova, mas coloquei ali renovemos-nos, né? É porque renovemos é o nome da mensagem pela qual nós vamos começar aí a trilhar o entendimento desse versículo. Versículo esse que está contido na segunda carta aos Coríntios e que é um versículo que nos oferece oportunidade de muitas reflexões, nos oferece oportunidade das nossas reflexões, tanto na nossa vida diária, quanto na nossa vida enquanto religiosos, né, que somos, na nossa vida espiritual, na nossa vida conosco próprio. Então, é uma mensagem que vai nos trazer, esse versículo aqui, vai nos trazer essa oportunidade, porque nós vamos tentar entender o que é estar em Cristo, o que é ser nova criatura, o que são essas coisas antigas que vão passar e qual é essa nova realidade que o Cristo propõe a todos nós, né? Então, nessa noite, a gente vai tentar ali entender tudo isso que está contido nesse versículo da segunda carta aos Coríntios. Mas primeiro eu gostaria de fazer uma pequena viagem. Será que passa? Ah, e nós vamos nos basear aqui na obra Paulo e Estevão para trazer esse panorama em que Paulo descreve aí todas como que ele é motivado a escrever suas cartas. A gente tem carta aos Filipenses, carta aos Efésios, aos Romanos, aos Hebreus, cada uma com sua característica própria. Mas o fato é que em algum momento ele teve essa ideia de escrever carta. Será que foi a dele a ideia? Será que foi de alguma outra pessoa? Quem aqui já leu a obra Paulo Estevão? Porque aí lá, no capítulo 8º da segunda parte, intitulado Epístolas, ele vai num momento de grande agonia com o trabalho, e qual de nós, trabalhadores, não temos vez que outra, esse desânimo ou essa angústia de que não vamos dar conta, né? Todo mundo que é trabalhador de uma casa espírita ou de algum outro setor da tarefa espírita, por exemplo, no nosso caso, né? Vez que outra sente parecer que não tem mais braço suficiente para poder dar conta da tarefa. E aí, em uma noite, já na segunda parte das viagens dele, tá? Porque ele fez 2 viagens aos povos ali gentios, né? A primeira ele foi, conheceu, fundou lá as igrejas, e na segunda ele passava de volta aonde ele já tinha fundado e fundava novos núcleos de estudo da mensagem cristã. Então, numa dessas noites, ele muito angustiado com essa situação, por quê? Porque chegava até ele diversas demandas, chegavam até ele, dos núcleos que ele havia fundado. E aí, era demanda procurando, tinham dúvidas sobre a doutrina que ele tinha deixado lá, sobre as mensagens do Cristo, dúvidas de como funcionar simplesmente aquele núcleo. Então, ia desde dúvidas, será que a gente pode colocar a cadeira assim? Será que pode entrar com véu, entrar sem véu? Então, desde dúvidas assim externas, né, coisas de funcionamento,
até dúvidas do entendimento da mensagem. Então, ele, nesse sentimento íntimo, ele faz uma oração muito sentida até Jesus, pedindo forças para que ele não desfalecesse no cumprimento integral da tarefa. E aí é a primeira grande lição que a gente tem a oportunidade de tirar quando a gente vai estudar esse versículo, porque levando a gente a entender quando surgem as cartas, a gente vai se surpreender quando nós também, na dificuldade que encontramos nessa ou noutra tarefa, a gente faz uma oração, né? Então, a gente vai trazer a importância da oração quando nos encontramos em dificuldade, quer seja na tarefa religiosa, quer seja nas nossas tarefas do dia a dia, né? Então, é a oração, a prece. E aí, terminada a oração, ele se sente como que envolvido por uma claridade, por uma luz, né? E ele teve a nítida impressão de que recebia a visita do Senhor. E aí ele percebeu que lhe falavam assim: não te atormentes, não temas, não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Como é natural, quando a gente está encarnado, a gente não tem condição de ir aqui e acolá a todo momento, né? Mas é possível satisfazer essas necessidades com os poderes do espírito. Opa, então já surge uma possibilidade, né? Então é nós em alguma situação difícil pela qual nós passamos, em especial quando estamos aí envolvidos em uma tarefa, né? E aí essa voz lhe fala: poderás resolver o problema escrevendo a esses diversos núcleos pelos quais você passou, fundou, né, e fez essas amizades sinceras. E aqueles que forem os corações de boa vontade saberão compreender. E aí a gente encontra um outro detalhe: aqueles que estão de boa vontade para com a mensagem do Cristo a recebem de boa forma aqui no Jerônimo ou lá nos Ceareiros, depende do coração, né, da pessoa. Porque o Cristo vai falar, né, vai falar a Paulo o seguinte: que o valor, né, da tarefa não está na presença pessoal ali do missionário, mas no conteúdo espiritual da mensagem que ele ia enviar. E aí, gente, surgem essas maravilhas dessas cartas que nos chegam até hoje, tá? Bem, mas vamos falar da segunda carta, que é a carta aos Coríntios. A segunda carta aos Coríntios, ela é permeada de um tom mais pessoal, por dois motivos. Porque Paulo já tinha passado lá, né? E um outro motivo, que quem já leu Paulo e Estevão vai saber que em Corinto viveu o grande amor de Paulo, Abigail, e seu irmão Gesiel, que é o nosso querido Estevão. E aí, Paulo tem essa ligação afetiva com aquela cidade. Pois bem, além disso, como ele já tinha passado lá, tinham então algumas dúvidas e surgiram, parecia que, pelo escrito da carta, que tinha alguma coisa que tinha ficado mal resolvida, né? E aí Paulo escreve desfazendo os mal entendidos e tudo mais. E aí é quando surge um dos versículos, é aquele: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Fizeram-se vamos lá de novo, vamos voltar aqui. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez realidade nova.
Mas surge um negócio mais interessante ainda, que é o entendimento de Paulo sobre Jesus. Enquanto fosse muito interessante, e é muito interessante, todos os evangelhos são muito interessantes, são mensagens a serem estudadas e aprofundadas. No tempo de Paulo, quando ele começou, os evangelhos não existem igual existem hoje. Você pega a Bíblia, tem lá o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, Lucas, né? Os Atos dos Apóstolos, todas as cartas. Não existia isso. Existiam alguns escritos, que eram os escritos de Mateus, e que eles consultavam. E a partir dali eles iam conhecendo Jesus. E conheciam mais ainda pelo que falavam seus apóstolos, que ainda estavam ali no proscênio terrestre. Mas Paulo compreendeu que Jesus era muito mais do que estava escrito. Jesus era bem mais. Ele era uma personalidade a ser seguida. Todos os seus atos que ali estavam descritos naqueles escritos, eles traduziam uma pessoa, uma personalidade que queria transmitir uma outra mensagem, que não somente aqueles atos de cura, de milagre, que tem a sua importância no contexto geral de todas as religiões, logicamente, mas era alguma outra coisa, que queria despertar alguma outra coisa. Paulo entendeu naquele tempo uma coisa que nós ocidentais, né, porque Paulo era lá do Oriente Médio, nós ocidentais vamos compreender com muita ajuda de um senhor chamado Allan Kardec, 1800 anos depois. E que é isso aqui. Paulo entendeu essa realidade quando ele conheceu Jesus. E ele conheceu Jesus foi só às portas de Damasco? Não. Ele conheceu Jesus muito mais através de Estevão. Né? Estevão despertou em Paulo aquele desconhecido. Como é essa personalidade que desperta tantas coisas, tantos sentimentos em tantas pessoas ali na casa do caminho, que é onde Estevão falava. E aquilo mexeu muito com ele. E ali começa a transformação de Paulo. Né? Não é uma transformação que se deu somente ali naquele momento em que ele viu Jesus. É uma transformação como a de todos nós, que nós vamos ver hoje, que leva um tempo. Né? Logicamente que a de Paulo não levou também só aquela existência, né, gente? Já vinha de algumas existências. Pois bem, e aqui, quando Kardec indaga aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, e eles respondem Jesus, modelo e guia, ele vem de uma trajetória de outras perguntas. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência, né? Se Deus havia, então, enviado alguém para explicar como é que era essa lei de forma mais clara, enviou os profetas e outros missionários, mas não tem aí, Kardec vai apertando o cerco ali para o lado dos espíritos da codificação, mas e qual o tipo mais perfeito? Jesus. Servir de guia e modelo. Então, vamos lá. O que é um guia? Se você quer fazer uma viagem ou quer fazer uma trilha, o guia é aquele que vai te perguntar o que é a sua capacidade física. Você consegue subir morro? Você não consegue? Independente do que você consiga fazer, ele vai ter uma coisa em comum em todos os guias, de qualquer lugar. Ele vai te colocar num caminho seguro, num caminho que não vai deixar com que você arrisque a sua vida, num caminho em que você não vai entrar por atalhos que podem te levar a situações complicadas. Esse é o guia da Terra, né? O guia da Terra é esse. A não ser que você fale assim, não, eu quero uma aventura radical, eu quero colocar minha vida em risco. Eu acredito que ninguém quer, né? Então, o guia é aquele que vai te oferecer o quê? Uma rota
segura. E modelo? Quando a gente fala em modelo, a gente vai imaginar os grandes pintores, as grandes pinturas mais bonitas da humanidade. O pintor, o artista, quando vai escolher um modelo, de acordo com a época em que ele está, ele vai escolher os modelos dentro dos padrões de beleza daquela época, porque ele quer o quê? Que a obra dele faça sucesso, né? E aí, o escultor, a mesma coisa. Ele vai escolher um modelo para ficar posando lá para ser o modelo da estátua que ele vai fazer, um modelo bonito, não é isso? Um modelo perfeito. E aí, isso na Terra. Mas o nosso guia, que é Jesus, o caminho certo e seguro que ele nos traz é o Evangelho, é a boa notícia. E essa boa notícia é o caminho que não nos deixa errar, não nos deixa desperdiçar as oportunidades. Quando bem entendido e compreendido, o Evangelho, tal qual o Espiritismo, né, faz melhor o homem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeito. E o modelo? Será que Jesus era um modelo de perfeição física que a gente estava buscando? Não, porque a gente nem sabe direito a aparência de Jesus, né? Não temos como sabê-lo. O modelo aqui é o modelo moral, da perfeição moral. Então, isso é muito interessante, porque Paulo, gente, vejam só, Livro dos Espíritos, século XIX. 19 séculos antes, ele captou essa mensagem. Mas a gente sabe que Paulo é um dos espíritos da codificação. Tem mensagens dele no Livro dos Espíritos, né? Então, vejamos bem o comentário que Kardec faz dessa questão. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral. Foi o que nós comentamos. A que a humanidade pode aspirar na Terra. Olha que legal isso, gente. Eu acho isso muito legal. Por quê? A gente tem que ter um parâmetro. Nós não temos que ter um parâmetro para a gente saber, não, mas eu tenho que basear o quê? Tudo que a gente faz na vida é por comparação. Se a gente vai fazer um bolo em casa, para a gente saber se ele ficou bom ou não, a gente vai comparar com o outro que a gente fez. Então, aqui ele vai falando que a humanidade pode aspirar na Terra. Olha só, nesse momento aqui, eu tenho um parâmetro até onde eu posso chegar no meu nível evolutivo. Vamos lembrar uma coisa, na escala evolutiva ali, que Kardec propõe dentro do Livro dos Espíritos, a Terra é de mundo de provas e expiações, não é? Então é o segundo, de baixo para cima, gente, mas não é para desanimar, nós temos alguns outros para subir, mas é o segundo depois do mundo primitivo, então nós estamos mais próximos da largada do que da chegada. Então, o nosso modelo que Deus nos fornece é Jesus. Que ele vai falar aqui, ó, Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então, é essa confusão que se fez quando ele fala, né? Eu e o Pai somos um, quando ele está falando lá com os apóstolos, próximo ao momento já da sua crucificação, eu e o Pai somos um, que foi feito grande confusão a respeito disso, não é que ele seja Deus, é porque ele transmitia fidedignamente, né, corretamente, com transparência cristalina, a mensagem do Pai. Então, é só por isso que ele fala dessa forma, né? Quem me ouve, ouve ao Pai, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim, eu, caminho, verdade e vida, né? Pois bem, aí a gente chega na nossa mensagem, que é renovemo-nos. E nós vamos tecer alguns comentários. Mas antes da gente tecer alguns comentários, eu gostaria de destacar uma coisa importante. Que muitas vezes, acredito que todos nós nos sentimos um pouco desanimados. E aí a gente fala assim,
eu não faço o que a doutrina fala. Quando a gente vai para o Evangelho, então, aí que a gente vê que a distância nossa, o que está lá, né, sugerindo que a gente faça, e a gente não faz, é maior ainda. Pois bem, é para desanimar? Não é. Nós estamos em uma caminhada, né? Nós temos um guia. Se nós temos um guia, é porque nós estamos num caminho, tá certo? Cabe a gente só fazer o quê? Agarrar no guia, e é Jesus, né? Pois bem, e aí ele começa dizendo: quanta gente fala em Cristo sem buscar-lhe a companhia. Isso aqui, gente, talvez, provavelmente, é um dos conflitos íntimos mais presentes na vida religiosa, de qualquer religião, daquele que é sincero, né, dentro da sua religião. Talvez seja o conflito mais presente e que ocorre e que é causa de tanto abandono hoje que a gente vê dos templos religiosos, sejam eles espíritas, católicos, né? E por aí vai. Por quê? As vivências religiosas, quando bem compreendidas, elas são difíceis mesmo. São difíceis porque nós ainda temos muitas questões que a gente opta por fazermos do nosso jeito, né? E nosso jeito nem sempre é o melhor. A gente abandona, muitas vezes, Jesus. E a gente reconhece que Jesus é o mais perfeito, mas a gente não segue ele. Aí é que surge o conflito. Mas a gente não deve se sentir culpado. E é isso que a gente vai tentar demonstrar juntamente com Emmanuel, nessa mensagem do livro Segue-me. Porque a culpa nos paralisa. Se todos nós formos sentirmos culpa porque não conseguimos seguir esse ou aquele ponto da doutrina espírita, esse ou aquele ponto do evangelho, a gente vai se paralisar e aí não vai progredir para lado nenhum, né? E aí ele vai continuando. Há quem lhe recite as lições com maravilhoso poder mnemônico, sem lhe haver soletrado jamais qualquer ensinamento na linguagem da ação. É interessante porque Emmanuel tem um, um tipo de abordagem pedagógica nas mensagens dele, em que ele faz um levantamento de um problema. O problema que ele levantou para a gente é esse aqui: quanta gente fala em Cristo sem buscar-lhe a companhia. Depois ele vai comprovar que aquele problema existe mesmo. Mais à frente, um pouquinho da mensagem, ele vai nos trazer que aquele problema é de nossa responsabilidade. E ao final da mensagem, ele sempre nos traz uma solução. Pode não ser a solução que a gente ache fácil de seguir, mas é uma solução, tá? E aí aqui ele fala uma das coisas que a gente poderia fazer para buscar a companhia de Jesus. A linguagem da ação, a ação no bem. O que é isso? É trazer o evangelho para a nossa vida, é trazer a mensagem cristã para as nossas atitudes. E isso é muito difícil, com certeza. Há quem se reporte ao Evangelho anos a fio, sem procurar-lhe a inspiração em momento algum. Ô, gente, isso daqui é a coisa mais comum acontecer com um aluno, né? Ele estuda, 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 chega na prova do Enem, dá um branco. É a gente com o Evangelho. A gente está na casa espírita estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estudando o Novo Testamento, o Livro dos Espíritos. Beleza, nós estamos aqui dentro concentradíssimos. Aí a gente chega lá fora, é o filho, é o vizinho, é o cachorro, é no trabalho, a gente parece que dá o branco. É como se a gente não conseguisse levar a vivência religiosa para as nossas atitudes. Falta-nos ainda a espontaneidade, que Emmanuel sempre vai falar, né? Que a disciplina antecede a espontaneidade.
Por isso que a gente tem que disciplinar-se no estudo mesmo. Porque com a disciplina do estudo, a gente vai se tornar esse hábito de trazer para as nossas atitudes de uma forma espontânea. Não por outra, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá vai falar do dever e da virtude. Não tem um capítulo que fala o dever e a virtude? Pois é, quando vai estudar, o dever está antes da virtude. Lá. Vocês depois abram lá e vão ver que o dever vem antes. Né? É uma mensagem de Lázaro. Tá? Então, ele vai falando assim, e ele vai trazer para a gente que essa necessidade de buscar a inspiração do Evangelho, a inspiração de Jesus, a inspiração dos amigos espirituais na nossa vida, é muito importante. É muito importante a gente estar sempre conectado, tá? Pois bem, muitos dizem, quero Jesus, mas não o aceitam. E aí o benfeitor aqui, ele nos traz uma situação que nós vivenciamos ou presenciamos, né? Ou é com a gente, ou a gente presencia aí, que é fonte de um outro conflito também interno, né? Que é aquele negócio, já que eu não consigo seguir, eu vou largar tudo, como nós dissemos, né? Mas a gente tem que lembrar que Jesus fez se acompanhar de 12 homens, né? E alguns outros seguidores. Um deles o entregou, o traiu, o entregou para ser preso, né? E posteriormente foi crucificado, em consequência lá dos julgamentos da época. O outro negou ele 3 vezes. Olha só, esses eram os que estavam com ele, não é mesmo? Então, quando fala assim, eu quero Jesus, mas não o aceito, vamos lembrar dos apóstolos, gente. Vamos lembrar daquela turma lá, né? Estavam com ele. Jesus dormia na casa de Pedro, almoçava com Pedro, e na hora que eles vão perguntar para Pedro, você seguia aquele homem? Não, está lá no capítulo 26 do Boa Nova, né, do Humberto de Campos, quando Jesus fala com Jesus fala com Pedro. Ainda esta noite, Pedro, descobrirás que o homem é mais frágil do que perverso. Então, se nós ainda não conseguimos fazer essa aceitação completa do Cristo, é porque nós ainda temos muitas fragilidades, meus irmãos. Não é porque nós somos maus, é porque a gente ainda é frágil, né? Não é um sofisma, não é a gente estar querendo passar a mão na nossa cabeça, é sermos simplesmente compassivos conosco. Nós temos que aplicar compaixão também para nós próprios, porque senão não valeria a gente acreditar na reencarnação. Não valeria a gente acreditar que depois de toda grande noite vem sempre um novo sol, normalmente lindo. Depois de uma tempestade em que aquela água toda limpa aquela atmosfera, vem um sol que brilha muito mais forte que o do dia anterior. Essas são as oportunidades que também nos surgem na nossa vida para que a gente possa reencetar o caminho, voltar a trilhar naquele caminho proposto por aquele guia maravilhoso, por aquele guia que é amoroso e bom, que é Jesus. Né? E aí, então, ele vai prosseguindo falando. O problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor. Aí aqui, quando a gente está nessa parte da mensagem, já está até meio desanimado. Se a gente não fizer umas reflexões a respeito e aprofundar um pouquinho mais na mensagem, por isso que é importante. A gente, dessa mensagem, a gente fecha o livro e fala assim, não sou mais espírita, não. Né? Eu vou embora. Não quero mais saber disso, está difícil. Mas não, por isso que a gente tem que ir meditando. E aí ele vai falar, o problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor, é permanecer com Ele, assimilando-lhe a palavra e seguindo-lhe o exemplo. É exatamente isso que Paulo fez. Assimilou a palavra e seguiu o exemplo. É como nós dissemos, né? O que é que Jesus queria dizer quando ele fazia as curas? Olha só, vamos para uma cura que
qualquer que ele tenha falado, ele pergunta: o que queres que eu faça? Respeito ao livre-arbítrio. Aí a gente traz para a nossa vida. Nós respeitamos o livre-arbítrio daqueles que convivem conosco? Porque, de repente, a pessoa, você vê, né? Você vê lá o seu parente amado tomando uma decisão infeliz. Tomando uma decisão infeliz. Aí você vai, não, você tem que fazer assim. Mas Jesus fez isso com alguém? Até com quem era cego. Porque a primeira coisa que você pensa assim, se a pessoa é cega, o que ele quer? Voltar a ver, né? Mas será que era? Jesus queria o quê? Primeiro, que ele expressasse a vontade. E segundo, ele respeitava aquela vontade. Então, é esse entendimento do Evangelho que Paulo nos convida a ter. Nos convida a ver essa ação, o que ela traduz para nós. Não é simplesmente a cura é interessante o estudo dela, muito interessante, mas é mais do que isso. É entender a atitude. Porque Jesus é modelo de quê? Que nós falamos lá, que está no livro dos Espíritos? Virtudes. A que nós podemos almejar na Terra. Então, dessa forma, a gente busca permanecer com ele, né? Então a gente tem que assimilar tudo que ele fez, mas o que movia aquela atitude? Respeito, né? Fraternidade, respeito ao livre-arbítrio, à vontade das pessoas, tá? A humildade, a tolerância. Pensa bem, gente, imagina Jesus com Pedro, que era turrão ali, né? Exigente. Ele tinha que ter muita paciência. A paciência que ele devia ter com Tomé, que tudo Tomé queria saber por quê, para quê, quando, onde, porque senão não aceitava. Então, vejam só, Jesus, os exemplos dele traduzem para nós, né, o que tem nos evangelhos, tudo isso traduz para nós muito mais. Não apenas crença, mas comunhão. E aí eu trouxe aqui a revista O Médium, a casa recebeu, né? Vocês receberam, né? Tem um artigo aqui que vai falar do nosso Pedro, né? O Pedro, que é aquele, como nós dissemos, né? Negou Jesus, todo mundo sabe, né? Toda Páscoa passa o filme, passa o Pedro lá negando, o galo canta e ele nega 3 vezes, né? Nessa revista tem um artigo do Cláudio Pajardo, e lá ele vai falar a diferença entre crença e conversão. Porque o que a gente procura é como ser Paulo, né? O convertido de Damasco. É a conversão que a gente procura. A gente procura se transformar e realmente, de fato, seguir Jesus, né? Mas a gente ainda não consegue, a gente ainda está no crer. Eu acredito que ele é um modelo, que ele é o guia, eu acredito que a mensagem dele é ótima, mas na hora de seguir a gente ainda está com dificuldade de transpor os muros da casa religiosa que a gente frequenta, que a gente está vinculado. E tem inclusive uma mensagem de Emmanuel chamada Conversão no Caminho, Verdade e Vida, que é muito bonita também. A diferença entre crer e converter-se, que ele vai falar aqui, dentro da doutrina espírita, que converter-se é tornar-se útil. Né? Olha só, já dá uma leveza para essa coisa aí toda, né? À luz do Espiritismo. À luz do Espiritismo, a conversão é a reforma íntima em movimento. Então, essa conversão, esse estar com Jesus, permanecer com Jesus, é uma questão de processo, é uma questão de não parar, é a questão da busca da nossa reforma interna, buscar os nossos melhores valores, não é mesmo? E aí a gente vai lembrar de que Jesus já falou para nós das nossas potencialidades. Porque
para além do Evangelho ser consolação, ele também nos reconhece as nossas potencialidades. Não por outra, logo após as bem-aventuranças, Jesus vai dizer: vós sois luz, fazei brilhar a vossa luz. Ó, vocês têm potencial. Essa é uma conversa que ele tem com os seus discípulos. Vós sois o sal da terra. E mais adiante, ele vai falar: vocês podem fazer mais do que eu faço. Podeis fazer muito mais do que eu faço. Né? Então, é um convite constante à nossa transformação, às nossas potencialidades sendo aplicadas na nossa vida, na Terra, enfim. E aí, então, essa reforma íntima é que é imprescindível. Se pretendes quebrar as algemas que te agrilhoam à sombra, não bastará te rotules com este ou aquele título no campo das afirmações exteriores. É imprescindível te transformes por dentro, fazendo luz para o cérebro e luz para o coração. Esse parágrafo aqui é muito interessante, porque a gente vai lembrar da divulgação do Evangelho, né? Desde Paulo, e a gente, nessa busca sempre de trazer mensagens que são vinculadas ao Novo Testamento, a mensagem de Jesus, à luz da doutrina espírita, e essa transformação por dentro é muito interessante, porque a gente vai lembrar de quando Jesus fala da fé, que ele vai falar da casa sobre a areia e a casa construída sobre a rocha, né? O que é necessário, a proposta é que a gente construa, que a gente tenha essa transformação em bases firmes, e não em bases exteriores. Porque se for em bases exteriores, ao chegar o problema, ao chegar a prova, ou aquele testemunho, nós não vamos ter suporte, né? E aí, se a nossa transformação está vinculada realmente numa conscientização dessa mensagem, da necessidade, do sentido que aquilo faz para mim, essa transformação ela está sendo construída sobre um terreno firme, que é o do coração. Então, é muito importante quando a gente passa, como nós dissemos anteriormente, a meditar profundamente nas mensagens. E, logicamente, gente, se alguma outra pessoa vier aqui trazer essa mensagem, ela vai dar outros enfoques, porque para cada um é diferente, né? O entendimento e o sentimento que a mensagem desperta. Pois bem, já finalizando a mensagem, até porque o tempo está indo também, né? Eu sempre desconfio que esses relógios correm muito. Para isso, se procuras com a boa nova o caminho da própria felicidade, que é o caminho que todo mundo procura, né? Lembra-te de que é preciso estar nossa alma em Jesus, para renovar-se, com segurança. Aprendamos a ver o entendimento do Senhor, a ouvir com a sublime compreensão que lhe assinalou a passagem no mundo, a trilhar a senda humana com o sentimento que lhe marcou as atitudes e a usar as mãos no sumo bem como as utilizou o Divino Mestre. E certamente ainda hoje seremos nova criatura, ajudando a Terra pela qualidade de nossa vida e edificando em nós a excelsitude do céu. Porque o que vai passar, as coisas antigas, vai ser o que Kardec coloca lá como o homem velho, né? O homem velho. Essas coisas antigas e outras tantas que hoje nos prendem tanto a nossa atenção, vão ser antigas, não vão mais fazer sentido. Não vão mais fazer sentido. Agora, essa realidade nova que desponta são sobre novos valores que a gente vai cultivando. Provavelmente, há 20 anos passados, os meus valores hoje já são outros, por conta de vários fatores. Fatores do conhecimento da mensagem de Jesus, fatores do
entendimento da vida pelo decorrer da própria idade, a gente vai dando mais valor a umas coisas e vamos vendo que outras não têm tanto valor definitivamente, né? Então, a gente vai amadurecendo. E assim como a gente vai amadurecendo durante uma encarnação, espiritualmente, de uma encarnação a outra e dentro da mesma, a gente também amadurece, né? Então, esse caminho, que é a própria felicidade, quem nos garante a chegada nele é esse guia Jesus, é esse modelo de virtudes, né? E aí, só para a gente complementar, eu trouxe mais duas questões do Livro dos Espíritos, que toda vez que a gente fala, é muito importante a gente nunca se desagarrar ou desgarrar da mensagem espírita, né? Dos livros da codificação. Isso é muito importante, que a gente sempre tem. E aí, na questão 895, Kardec vai falar para nós, e isso fala muito da nossa transformação. Posto de lado os defeitos e vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? É o interesse pessoal. E aqui, quando ele descreve que o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, esse apego a gente entende como sendo o próprio egoísmo, né? Eu me apego àquelas posses, né? Eu me apego àqueles que estão comigo, eu me apego ao meu carro, eu me apego e fico ali, parado, vinculado àquelas coisas. Enquanto eu estou vinculado a essa materialidade, eu perco de vista o quê? Outros valores mais importantes, né? Porque a questão não é ter o carro, a casa, o problema é o apego que se tem a eles, né? E aí vai falar, o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Por quê? Ou bem eu compreendo uma coisa, ou bem compreendo outra. Não dá para a gente ter tudo, né? Quando eu foco em determinado pensamento, em determinada experiência, eu vou estar ali. Aonde que está o seu coração? Né? Onde está o seu interesse? Né? O nosso interesse está no nosso coração. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. E aqui a gente tem que tomar cuidado para a gente não confundir o desinteresse e o desapego com sermos perdulares, ou seja, não valorizarmos aquilo que a gente tem, né? Aí é diferente. E aqui, só para a gente lembrar, para a gente não perder de vista o nosso companheiro, o egoísmo, né? Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temos dito muitas vezes, o egoísmo. E aí o egoísmo, a gente fica nessa coisa, o egoísmo, mas o que é o egoísmo? É aquele apego, né? É o apego, querer aquilo que é só para mim. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo, de todos há o egoísmo. E isso, gente, não está só dentro da doutrina espírita. Os filósofos falam isso, independente de religião. Esse apego e essa consumição, esse negócio que a gente fica só querendo mais para a gente, e só para a gente e para os nossos, é isso que gera aí esse sofrimento que vive na nossa sociedade, né? Então, o egoísmo é aquele que a gente deve combater. E nós finalizamos a reflexão da noite de hoje, e eu agradecendo mais uma vez a Jesus, né, pela oportunidade, agradecendo a vocês pela paciência, né, e que a gente possa ainda ter muitos encontros. Muito obrigada mais uma vez à casa, tá? E a gente agradece.